Coloque de pé, meu irmão. Vamos orar pela nossa irmã. Amém? Estenda suas mãos para cá. Deus, eu quero entregar a vida da irmã Eliette na tua presença nesse momento, diante do altar do Senhor, diante da igreja do Senhor. O Senhor conhece o coração da tua serva, a fome, a sede por trabalhar na tua obra, o chamado que o Senhor tem para ela. Eu sei, Pai, que o Senhor tem grandes coisas através da vida da Eliette e que nós possamos receber nessa noite do teu Espírito Santo através da tua serva. Que as palavras que ela possa ministrar aqui ao nosso coração venha do trono do Senhor para nós, seja dos céus para a nossa vida. Em nome de Jesus, usa a tua serva como um canal de bênção na tua presença e abençoa a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Graças a paz, irmãos. Boa noite. Como você está? Bem? Amém. Irmãos, que nós tenhamos tempo para ouvir esse eu estou bem um do outro, né? Porque muitas vezes, por trás desse eu estou bem, existem muitas lutas. E nós, como igreja, precisamos ter esse tempo. Então, se comprometa de ouvir eu estou bem do seu irmão aí do lado. Vamos ler Marcos 14, 32 ao 42. Amém? Acharam? Amém, glória a Deus. Jesus no Getsêmani. Então foram ao lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse: Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que lhe responder. E veio pela terceira vez, e disse-lhes: ainda dormis? E repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, e eis que o traidor se aproxima. Amém, irmãos? Podem assentar. A solidão de Jesus nesses eventos que antecederam a cruz. Todos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contêm detalhes sobre a crucificação do Senhor. Cada evangelho, ele concorda com esse tema principal, mas cada um deles traz detalhes que nós precisamos ouvir, aprender. Lá em Lucas é o único a registrar a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
e o diálogo com um dos criminosos. João é o único a registrar Jesus entregando sua mãe aos cuidados do discípulo amado. Marcos e Mateus registram o clamor do abandono. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46 e Marcos 15, 34, nós encontramos essas passagens. Eles ilustram intensamente a dor, o sofrimento e a solidão de Jesus. Mas Jesus, em meio a toda a solidão que ele teve naquele dia, ele cumpriu o propósito. E é inegável que Jesus experimentou terrível solidão, terrível tristeza. Ele fala, minha alma está terrivelmente triste. É inegável isso. Além do sofrimento físico, o nosso Senhor passou por sofrimento emocional. Que muitas vezes nós não abrimos a nossa mente para pensar sobre isso. O seu Jesus, o meu Jesus, cumprindo o propósito dele, desde da prisão, do julgamento, até a morte, passou por sofrimentos terríveis. A solidão da traição de Judas, o abandono dos discípulos, que nós acabamos de ler. Jesus levou 3 com ele. O desprezo, a humilhação que ele sentiu, a zombaria que ele sofreu pelos soldados, pelos religiosos. E o sentimento de abandono ali na cruz, quando Jesus clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Há sofrimento nessas palavras, há dor nessas palavras. Um pouco anterior ao Getsêmani, Jesus estava no cenáculo com seus discípulos. Cenáculo foi onde aconteceu a última ceia. Cenáculo é o lugar da partilha do pão, o lugar da comunhão, o lugar da humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos naquele lugar. Lugar de ensinamento. O Senhor deu um novo mandamento. Jesus ensinou. Jesus lavou os pés. E saindo daquele lugar, Jesus foi para o Getsêmani. Jesus saiu do cenáculo não fugindo, mas ele saiu do cenáculo para cumprir um propósito. Como se ele tivesse saído daquele lugar para se preparar. Para se preparar para o momento que estava, por vir sobre ele. Chegou a hora da sua entrega, e ele sabia. Da prisão, do julgamento, da morte na cruz. E aí o Senhor foi para o Getsêmani. Getsêmani é aonde esmagava as azeitonas para dar o azeite. De certa forma, é um lugar onde Jesus estava sendo esmagado, onde o Senhor estava sendo prensado, onde ele estava vivendo profunda solidão. E ele saiu
do cenáculo e foi para o Getsêmani, porque ele saiu dali caminhando para a cruz. Foram os momentos que antecederam a prisão do nosso Senhor. Talvez tenha sido a noite mais escura, a noite mais sombria, a noite mais dolorosa que nosso Senhor viveu. E naquele lugar, Jesus estava angustiado. Naquele lugar, o nosso Senhor estava aflito, a ponto dele falar: minha alma está profundamente triste. Logo após ele ter falado isso, ele foi à frente e se prostrou. Nosso Senhor não se ajoelhou. O que é o prostrar? Né? Ele se prostrou. E ali ele orou. E ali nós vemos um homem de dores. Ali nós vemos a total humanidade do Senhor. A total humanidade dele. Ninguém passou, ninguém está passando e ninguém passará pelas dores que Jesus passou no Getsêmani. Ninguém. E a gente aprende algumas coisas desse lugar. Getsêmani, lugar de tristeza. Em nossa humanidade, em nossa passagem aqui na Terra, é inegável que nós passaremos por tristeza. Nossa natureza humana, né? Nós somos emoções, nós somos sentimentos. E o Senhor Jesus sentiu. E nenhum de nós podemos suportar a tristeza que ele enfrentou. E é importante a gente entender isso. A tristeza, ela é o espaço entre o que era e o que há para vir. A tristeza fica nesse espaço aí, entre o que era e o que virá a existir. Nós passaremos por esses momentos. Nós precisamos entender que nós ficaremos nesse espaço, como Jesus ficou. Mas nós não podemos ficar fixados neste espaço, nem aprisionados neste espaço. Esse é um lugar de movimento. E nós precisamos movimentar dentro da nossa tristeza. Nós precisamos caminhar dentro da nossa dor. E tomado de pavor e de angústia e de tristeza, ele pediu aos discípulos que fossem solidários, que fossem empáticos. Orem comigo. Vamos. E é interessante a gente olhar por que Jesus entristeceu. Será que foi por causa da traição de Judas? Ou quando Pedro negou? Ou quando ele foi humilhado? Qual o motivo dessa tristeza? Nós humanos sentimos tristeza por tudo isso. Sentimos profunda tristeza quando somos e fomos traídos. A traição dói. Porque normalmente a traição vem por aquele que nós mais amamos e confiamos. Né? Muitas vezes é aquela pessoa que a gente entrega o nosso coração. A gente tira assim e coloca na mão da pessoa. E muitas vezes a traição vem por essa pessoa. E nós ficamos profundamente tristes. Nós ficamos devastados, desolados. Nós ficamos tristes, sim, pela negação e pela rejeição. Nós ficamos tristes pelas humilhações. Nós ficamos tristes.
A tristeza do Senhor foi para além de tudo isso. A tristeza do Senhor foi por causa da cruz. A tristeza do Senhor foi porque Ele tomou sobre si toda a nossa culpa. E sobre Ele estaria todos os nossos pecados. E neste momento, Ele fala: por que me desamparastes, ó Pai? E Ele fala: passa de mim este cálice. E o cálice aqui na palavra do Senhor é a ira de Deus. Mas o Senhor, Ele cumpriu o propósito. Em meio a toda a tristeza, em meio a toda a solidão, Ele cumpriu o propósito. E é interessante que o nosso Jesus, Ele falava para multidões, né? As multidões o acompanhavam, as multidões iam até Ele. Ouvir sermões atrás de milagres, de curas. Quando Jesus falou sobre o traidor, apenas 12 estavam com Ele. Apenas 12. Quando o nosso mestre abriu o coração, apenas 3 estavam com Ele. E ele pôde falar da profunda tristeza que ele estava vivendo. Mas quando ele quando o suor veio de sangue, ele estava sozinho. Nós somos vistos por muitos, né? Conhecido por muitos. Lagoa da Prata é pequena. Você fala assim: fulano de tal. Ah, conheço. Né? Silvio. Uma multidão nos conhece, uma pequena multidão nos conhece. Porém, sobre o nosso coração, poucos conhecem. Poucos conhecem. Sobre a sua escuridão, só você e o Senhor conhecem. Só você e o Senhor. E quando você estiver, e quando a escuridão te alcançar, quando ela te encontrar, saiba que você estará lá, mas o nosso Senhor estará com você. Ele estará com você. Existem dores dentro de nós que nós não conseguimos realmente falar em palavras. A gente fala assim: não, mas não me entendem, não me compreendem. Está uma dor enorme. Às vezes essa é a sua escuridão. Mas o Senhor está contigo. A gente fala assim: Senhor, me tira desse lugar, me tira dessa escuridão. Em algumas situações o Senhor não vai nos tirar. Em todas elas, o Senhor estará com você. Em todas elas. Em todas elas o Senhor estará com você. Getsemane também nos fala, né, do lugar de tristeza, do lugar de solidão. Também nos fala do lugar de oração. O Senhor levou os seus discípulos e falou com eles: vigiai e orai. Jesus se prostrou e orou.
Ele voltou para os discípulos e os discípulos estavam dormindo. E Jesus questionou: não podes vigiar? Eles não vigiaram, não oraram. Mas Jesus orou. Humildemente ele se prostrou. Com toda submissão, com toda agonia, Jesus orou. E eu quero trazer um pouquinho para nós aqui sobre esses sentimentos que são tão comuns na nossa vida, tão normais e naturais, mas nós fugimos deles o tempo todo, né? Desse abandono do Senhor, né, nesse período que ele viveu, e dos abandonos que nós temos na nossa vida, né? Quantos abandonos na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, na velhice, abandonos que só você e o Senhor sabem. Talvez nem a sua esposa, talvez nem seu esposo sabe. Vou trazer uma experiência, duas situações. Eu trabalhei um tempo numa missão, no ministério. Nós trabalhávamos com homossexuais. Eram homossexuais que se convertiam. E as igrejas não sabiam o que fazer. Era em Curitiba. Então, uma grande cidade. E as igrejas não sabiam o que fazer. Então, existia esse ministério. E quando havia um novo convertido, vivendo essa escuridão, os pastores ligavam para nós. Falavam assim: olha, eu não sei mais o que fazer. E a gente acompanhava essas pessoas. E um dos que a gente acompanhava, em um momento que a gente estava compartilhando, ele falou o seguinte: ele tinha uma família, pai e mãe, e outro irmão. Esse irmão era mais velho que ele. Ele menorzinho. E a casa, vocês já viram aquelas casas que tem um quarto dentro do outro? Já viram? Já, né? E o quarto dele era um quarto dentro do quarto da mãe dele. Que lugar protegido, né, irmãos? Que lugar especial dentro do quarto dos pais. Segurança. Mas à noite, esse irmão mais velho saía do quarto e ia abusar dele todas as noites. Todas as noites. Todas as noites. Lugar de segurança, lugar de proteção. E ele, diante da incapacidade, ele pegava os carrinhos dele, desses pequenininhos, que os meninos têm. Aí ele colocava os carrinhos assim, vários, para que quando o irmão dele fosse, o irmão tropeçasse nos carrinhos e a mãe acordasse. Mas isso nunca aconteceu. Esse menino foi abandonado dentro da própria casa. Foi abandonado pelos pais dentro da própria casa. O que mais a criança busca, o que mais na infância é segurança. E esse menino continuou sendo abusado. Ele não conseguia falar sobre isso. E da maneira que ele conseguia, ou que ele conseguiu, não deu certo. Cresceu numa escuridão.
e numa grande escuridão. Uma outra situação, era um homem grande, polaco, né? Que eles falam assim, polacão, grandão. Que estava vivendo e lutando com a questão da homossexualidade. Aí ele falava assim: eu era o menor da turma, eu era o pequenininho, todo mundo era grande, provavelmente eram adolescentes, e ele o pequenininho, e ele queria entrar, ele queria fazer parte, ele queria se sentir pertencente, ele queria pertencer. Nós precisamos ter sentimento de pertencimento. Nós precisamos disso. Isso é saúde. E aí, até que um dia, falaram com ele assim: se você fizer sexo conosco, você vai fazer parte do grupo. E ele foi vivendo essa vida, porque ele queria pertencer. E cresceu numa grande escuridão. Nós não sabemos o motivo da escuridão um do outro. Muitas vezes nós não conseguimos ajudar nem alcançar. Mas saiba, o Senhor está contigo. Não podemos ser ávidos em julgar, em condenar, em apontar. São momentos de abandono, né? E essas situações me são marcantes, eu lembro disso vividamente, das palavras deles. E eram homens que tinham o temor do Senhor, sabe? Mas que lutavam com a escuridão. Muitas vezes nós estamos em lugares assim. Nosso coração chama e ninguém responde. Nada acontece. Os toques passam a ser frios. As palavras passam a ser frias. O outro existe, mas ele não te enxerga. Vivemos abandonos sutis durante a nossa vida. Existe um abandono silencioso. Silencioso. Que é o abandono que nós provocamos em nós. São abandonos, solidão. E isso vai criando escuridão. Mas o abandono traz um convite para que nós nos busquemos e nos coloquemos aos pés do Senhor. É um convite que Ele faz. Então, meus queridos irmãos, e para mim também, eu estar aqui hoje é a resposta de saída de uma grande escuridão que eu vivi por 3 anos. Queridas, o Senhor não vai te deixar nessa escuridão. O Senhor está com ela. O Senhor está com você dentro dela. E com Ele você sairá desse lugar. Quando ela te alcançar, relembre de Jesus lá no Getsêmani. Olha o que o nosso Senhor passou. Veja quão grande sofrimento Ele viveu.
quando ninguém te compreender. Leia Mateus 26. Da próxima vez que você for chamado ou chamada a sofrer, pense. Talvez seja o momento ao qual que você estará e se chegará mais próximo do Senhor. O Senhor Jesus passou por tudo isto, mas Ele cumpriu o propósito. Amém? Amém, irmãos? E o Senhor nos dará condições de cumprir o propósito dEle em nossa vida. Quer queira, onde você estiver. Mesmo dentro da sua escuridão. Amém? Aleluia, glória a Deus. O Senhor é contigo. Você não está só. Você não está só. Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos. Amém? Agradeço muito a atenção de vocês. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Amém. Quem sabe você não está passando aí por alguma escuridão. A Bíblia chamou de Davi, né? Chamou de o vale da sombra da morte. Apóstolo Paulo chamou em Efésios de o dia mau, né? O vale da sombra da morte, o dia mau do apóstolo Paulo. Talvez o seu casamento, o seu relacionamento vive um período escuro. Talvez a sua vida financeira vive um período escuro. E como a Eliette disse muito bem para nós aqui nessa noite, né? Se o nosso rei passou pelo dia mau, pelo vale da sombra da morte, pelo dia escuro, nós não seríamos poupados de passar por alguns deles, né? Mas podemos caminhar na certeza de que o nosso Deus é luz. E Ele traz luz para o seu casamento, Ele traz luz para a sua caminhada, Ele traz luz para a sua enfermidade, Ele traz luz nessa escuridão. O nosso diferencial, a diferença de você que está aqui dentro para uma pessoa que está lá fora, é que você tem o Deus que é luz sobre a sua vida. Há refúgio, há abrigo seguro, há lugar secreto. Nós podemos nos achegar ao nosso Deus e crer que Ele está conosco, independente do mal que nós estejamos enfrentando, da escuridão que nós estejamos passando, Ele está conosco. Coloque a mão no seu coração. Talvez você esteja assim, num quarto escuro. Talvez você esteja vivendo uma vida sombria e estar na igreja para você é uma tentativa de sair desse quarto escuro. Então por isso que você não veio aqui nessa noite em vão. Essa palavra foi para você. Deus quer tirar você desse quarto escuro nessa noite. Deus quer tirar você dessa depressão. Deus quer tirar você desse abismo. O Senhor está estendendo a mão para você aqui neste lugar nessa noite. Creia nisso. Confie no Senhor, no Deus que está aqui ouvindo o seu clamor, atendendo a sua oração. Fala com Ele, conversa com Ele nesse momento. Diz para Ele qual é a sua escuridão. Diz para Ele qual é a sua tribulação. Fala mais uma vez. Talvez você pense assim: pastor, eu já falei. Fala de novo, porque Ele está aqui. A palavra dele nos ensina que onde há 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali Ele está. Nós viemos a este lugar tendo a certeza, a convicção de que Ele está aqui para libertar o nosso coração, para nos trazer luz, para nos tirar do quarto escuro, para nos levar para a presença dEle. Ah, Espírito Santo de Deus, sonda os corações aqui nessa noite, sonda a nossa alma, visita as nossas vidas aqui neste lugar. O Senhor conhece cada problema, o Senhor conhece cada adversidade,
O Senhor conhece cada escuridão. O Senhor sabe, Pai, cada momento de trevas que cada um aqui passa ou já passou. E nós servimos a um Deus que é luz. O Senhor disse ser a luz do mundo. Seja a luz sobre as nossas vidas nesse 16 de outubro. Seja a luz sobre as nossas vidas nessa quinta-feira. Nós queremos o Senhor. Nós não só queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor nessa noite. Vem sobre as nossas vidas, ó Pai. Seja conosco como o Senhor foi com seu filho no Getsemane, como o Senhor esteve com Jesus no Monte das Oliveiras. Seja com os teus servos aqui nessa noite. Se passamos por um momento escuro, seja o nosso abrigo secreto, seja o nosso lugar seguro. Nós clamamos pelo Senhor aqui neste lugar, Deus. Aleluia. Luz do mundo, viestes à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo